Renato Russo, por que, Edu, você, que é um dos nossos curadores, escolheu o nome Renato Russo? Por que veio há 2, 3 meses atrás, quando a gente começou a ter uma ideia de um encontro? Por que ele e por que essa música? Cara, primeiro porque o Paulo não gosta, não. Na verdade, a ideia do Renato Russo acho que é um dos grandes compositores que a gente tem na história do Brasil. É um cara extremamente relevante para o contexto não só da música, mas da sociedade brasileira como um todo. O Renato Russo é um cara que é sempre muito atual, é um cara que sempre, as músicas dele acabam transcendendo, né? Então a gente está dentro de um contexto político brasileiro extremamente delicado, pelas eleições que estão por vir. Mas daria para falar que esse contexto político brasileiro delicado ele existe desde que o Brasil se tornou independente. Então também não é algo muito novo na história do país. E essa música dele é um retrato perfeito, né, daquilo que era o Brasil quando ele compôs a música e daquilo que é o Brasil nos dias de hoje. Então acho que faz todo sentido a gente discutir não só o Renato Russo, mas a letra dessa música e pensar um pouco naquilo que ela pode trazer para a gente nos dias de hoje, né? Parece que ele não ele compôs a música muito antes do Legião Urbana, de gravar, né? Como é que é isso aí, nosso historiador? A música ela foi composta em 78, né, quando ele ainda fazia parte do Aborto Elétrico. Né? Então, o Aborto Elétrico era uma banda punk, né, Gus? O Gus que era do movimento, o Gus não parece, mas o Gus já foi muito ligado ao movimento punk. Que absurdo. O Gus é meu parceiro do ABC, né? ABC, mas não era careca, não. Não fazia parte dos carecas do ABC, mas o movimento punk lá foi muito grande, né? Para quem não conhece ali a região do ABC, né, a década de 90 ali o negócio era complicado, né? E o Renato ele fez, né? O Aborto Elétrico era uma banda, né, que tinha essa pegada mais de um punk rock, e ele compôs a música em 78. E ela só foi ser gravada em 87, já quando ele estava na fase do Legião Urbana. E aí é interessante, né, o motivo pelo qual ele não tinha gravado essa música. E eu vou ler, né, nas palavras dele, quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse o seguinte: que país é esse? Nunca foi gravado, porque sempre havia a esperança de que algo iria mudar no país, e essa música então se tornaria obsoleta. Isso não aconteceu, e ainda é possível de se fazer a mesma pergunta com o título dessa música. Então ele compõe a música em 78, último ano do governo Geisel aqui no Brasil, já às vésperas da transição para o Figueiredo, que seria o governo de transição, né, do fim da ditadura para o início de um regime civil de novo aqui no Brasil. E ele tinha a esperança de que o Brasil iria mudar, quando isso tudo acabasse. Aí chega 87... você já está no governo do Sarney, o Brasil já havia sido, dado o pontapé inicial para a redemocratização, e aí ele olhou para o Brasil e falou: está tudo igual, não mudou nada, né? Saímos de um regime militar, estamos num regime civil e o cenário brasileiro continua o mesmo. Ele morre em 96, né? 96. Que dá mais ou menos mais um salto de quase 10 anos, e aí não viu, né? E ele aquela música ficar obsoleta. Só ele não viu, né? Só ele não viu, né? A gente também não viu, né? A gente ainda não viu e sei lá se vamos ver essa música se tornar obsoleta, né? Ô Gustavo, a gente quando vai falar de Renato Russo, a nossa memória vai pelo que é tocado. Muitos vão dizer assim, vocês estão falando de punk, me parece uma coisa muito mais emo, né? Muito mais depressivo, muito mais... por que punk? Como é que é isso? A gente estava discutindo um pouco disso, né? A fase mais depressiva, assim, né, do Renato. Depois, ele é um dos primeiros artistas, né, que é diagnosticado com AIDS, né? O Cazuza tinha sido mais forte isso, mas e antes, né? Mas ele depois tem uma fase mais depressiva, assim, né? Mas nessa parte era muito protesto, né? Questão do punk. O punk geralmente ele era com poucos acordes, né? Não estava na identidade do punk você ter uma complexidade nem melódica e nem tanto rítmica e nem tanto harmônica. Então você tinha
essa coisa que privilegiava o protesto também, né? E aí então essas primeiras letras dele tem algumas que são fortes, né? Algumas que a gente cantou aqui eu achei bem interessante, né? Desse protesto. Não sei se é disso que a gente está falando do punk. Depois ele vai ter uma outra fase, né? Que alguns associam mais. Quando ele cantava até italiano, né? Ele tem cidadania, inclusive. Ele tinha cidadania italiana também. E, enfim, tem essa outra fase que alguns consideram muito difícil, mas era um momento em que ele estava de face da morte mesmo, lidando com isso, sem saber em quanto tempo ele ia viver ali, né? Numa fase em que você não tinha uma série de medicações que hoje você tem, que prolongam, né, muito bem a questão da vida em relação a alguns complicantes do próprio HIV. E ele, então, lógico, cara, é muito, muito depressivo essa fase. Então, alguns também associam isso assim com o nome dele depois do Legião Urbana e, às vezes, não conseguem ouvir muito, assim, né? Mas eu comecei a ouvir as músicas aqui, me lembrava de tudo da minha adolescência, assim, né? De cantando, não sei como era para vocês isso, para vocês, como é que... Nós temos idades diferentes aqui, mas eu, como sou um idoso de 42 anos, o Edu é um pouco mais novo que eu, mas do mesmo ano... acho que aqui tá todo mundo mais ou menos na mesma, né? Eu tenho 32. Então, 32. eu sou mais novo. Deixa eu ver. Eu tô Vamos longe lá. de 40 Vamos ainda. fazer um data povo aqui. Músicas prediletas do Renato Quem Russo. viu o Renato Russo em loco? Vamos aqui. Vai lá, Faroeste Caboclo, levante a mão para quem essa é a favorita. Ah lá, tá vendo? Tem um. Agora vem cantar. Você sabe, com certeza deve saber. Quem gosta sabe. Mas é lógico que sabe. Era um Sabe, desafio cara. da vida. Você não era um adolescente se você não soubesse. Só não quer cantar a parte do palavrão. Qual que outro? você- Vai, me ajuda aí, vocês que. Eduardo e Mônica. Nossa, cara, eu não vi o filme ainda, queria ninguém. ver, cara. Eu fiquei curioso. Ah lá, Eu tem gosto um, muito de Virou Eduardo e Val, Mônica. assim, Val ali, ó. Eu gosto Val, muito de. Eduardo e Mônica. Eu gosto de índios, cara. Pais e filhos. Pais e Filho eu cantava muito, mas índios eu acho. Agora muito já bom. foi um pouquinho mais. Que Tem- país é esse? Aí, ninguém, nem. É isso. Paulo, qual é a implicância dos músicos com o Renato Russo? Assim, o Edu tá brincando aqui, que você não gosta. Os músicos que tocaram hoje aqui estão me olhando ali, falando Como que ousas? isso? Como assim, você né? ousa? Então, eu não saberia falar sobre isso. Eu digo o seguinte, eu diria que eu não gosto muito, mas não tem nada a ver com a questão da música. Inclusive, a simplicidade das músicas dele eu acho admirável. A minha dificuldade é justamente quando eu ouvia mais jovem Legião Urbana, eu ficava triste. E eu não gostava disso, eu não quero ficar triste. Então, assim, me deixavam triste as músicas dele. Talvez por isso que o Gus falou, né? Essa coisa, né, da depressão dele, que vinha nas letras. Isso é muito forte, né? O compositor, mal ou bem, né, querendo ou não, ele imprime na canção, né, na composição, o coração dele, de alguma forma. Então, essa tristeza, essa melancolia dele está presente, eu acho, em todo o repertório. Diga-se de passagem, um repertório riquíssimo, assim, sabe, nas poesias dele. Desde Eduardo e Mônica, por exemplo, que não é uma música de crítica, né, de protesto direta a nada, mas que traz ali uma história, né, uma singeleza que eu gosto demais. E eu estava vendo ali, para mim, o Renato Russo, ele é assim, né, eu não gosto tanto, né, musicalmente, do Legião, porque essa tristeza vem na música, mas ele foi um cara admirável. Ele foi gravado por Leila Pinheiro, ele foi gravado por Cássia Eller, ele foi gravado por Jorge Mateus, quer dizer, ele rompeu uma bolha, né, de um né, roqueiro, né, de um cara que nasce ali, né, no movimento punk, musicalmente falando, e foi gravado por gente dos mais diferentes estilos, né? Admirado, depois da morte dele, eu estava lendo ali atrás, tem um disco gravado por vários artistas brasileiros das mais diferentes, né, estilos, né, da nossa música, gravando as canções dele. Então era um cara admirado, admirável, a meu ver, sobretudo pelo que ele compôs, né, de letra, né, pelo que ele escreveu. Então, assim, eu
Eu disse aqui, né, no domingo, quando a gente estava falando desse encontro, né, que eu não gostava, mas eu não gostava nesse sentido. Não é a coisa de, porque o Paulo é músico não, e é muito simples a música dele. Quem te ouve pensa que você é super animado as suas letras, né? Assim, não é, então. Eu fico alegre pra caramba. Isso é curioso. Se tiver mais gente te ouvindo com esse pensamento, não te ouve. Mas deixa eu dizer para vocês isso. Tem outros compositores que são também desanimados, mas que não me deixam triste. Quem? Vai, faz aí. Queima mais o filme aí. Agora Vamos lá, quem? Quem é mais animado? Djavan, por exemplo. Um pessoal mais, melancólico. Eu sou melancólico. Mas o Renato Russo tem alguma coisa a mais. Inclusive, fala-se disso sobre ele. Que não é por serem músicas desanimadas. Ele tem rock, são, tem coisas mas pra frente. Uma coisa que me parece da década de 80 é a atitude, né? Porque assim, quando a gente vai falar as bandas da década de 80, a gente tem um amor saudosista, né? Mas, por exemplo, o que estava lá no Rock in Rio, agora aí, qual que é o nome dele lá? Que é também Coldplay? Não, dos brasileiros, o né? que estava lá no Rock in Rio tinha uma galera no Rock in Rio. Teve um cara no Rock in Rio. Brasileiro? O da década de 80 lá, o Ouro não estava lá? Capital Inicial? Capital Inicial acho que sempre Inicial. toca no Rock in Rio. Então, assim, o pessoal, musicalmente, é difícil ouvir. Como é que eu vou dizer assim? Mas ele tem uma memória afetiva. Então, me parece assim, não sei o que vocês acham, assim, a década de 80 é uma década que valoriza muito mais a atitude aqui no Brasil, no rock, esse começo, a letra rebelde, do que necessariamente uma melodia, uma voz nesse estilo, eu estou dizendo. A década de 80, acho que ela vem muito no processo do fim da ditadura. Então tem muitas bandas que surgem no final da década de 70 para o começo de 80, ainda numa ditadura, e eles começam, né, a partir do governo do Figueiredo, você já tem uma tolerância maior para algumas músicas, a censura já dá uma afrouxada um pouco, então você começa a produzir músicas que realmente são de protesto, de atitude, as pessoas já começam a subir no palco com essa ideia. Então essas bandas que vêm nessa pegada na década de 80 são bandas que vêm de relevância, exatamente, né? Que tem a ver com o momento. Exatamente, como consequência de uma ditadura. Então você vai ter muita produção de músicas com contexto político, social. E a cena é em Brasília, né? Sim. Então isso já diz muito. Assim, rock, uma boa parte da cena está ali em Brasília e vai falar de política. Brasília é o berço do rock nacional. Tanto que é extremamente elitizada, os primeiros ali, né? Você tem assim, sempre o Cazuza, você vai ver gente... Eram filhos de ricos, né? Ali em Brasília, diplomatas, né? Talvez, né? Grande parte deles, né? Produzindo isso. E por isso eles tinham até acesso a um novo estilo de música vindo da Europa, e também eles tinham condição desse tipo de protesto, né? O próprio Renato Russo, ele chega a morar, né, em Nova York, né? O pai dele é transferido, funcionário do Banco do Brasil, e ele mora em Nova York, chega a ficar 2 anos lá, assim, né? Aí volta... E aí depois essa coisa do italiano, que a família dele é Manfredini, né? Tinha mistura com italiano também. Então, assim, enfim, aí você já vê que era um pouco diferente. Não era a galera que estava, como acontece nos anos 90, com a própria questão do rap, que começa algumas coisas no final dos 80 e tal, né? No Brasil, pelo menos, que você vê a galera que está de um outro lugar falando já do que está acontecendo com ela ao redor. Essa era uma galera que os primeiros que começam, que tinham talvez bala na agulha ali financeira para poder se dedicar a algumas atividades, que conseguia trazer as primeiras vozes sem censura, vamos dizer assim, né? Pensando nesse período. E aí tem muita coisa interessante, umas músicas com palavrão, né? O próprio Faroeste Caboclo era um barato. Eu tinha acho que uns 12 anos, aí ia cantar assim. A rádio censurava. A rádio censurava. Aliás, o Faroeste Caboclo era uma Titãs, né? Que era outra coisa. Faroeste Caboclo foi uma exceção, né? Porque as rádios não costumavam tocar músicas muito compridas, né? É outra coisa. O Faroeste Caboclo tocava na rádio.
Tocava ela inteirinha lá, os caras não Era faziam difícil nenhuma pegar produção. Tipo 12 minutos. Tipo assim, Pegar 12 no minutos cassete na pra rádio é gravar uma coisa naquela época. Lembra? Pegar a fita inacreditável. cassete era muita coisa, né? pra gravar enquanto tava passando na rádio. Esse foi o do Titãs, isso é e o... Tive que virar a fita bem no meio da música. Eu cheguei a fazer isso aí, em tempos Titãs e Nossa, o... caboclo, cara. o Traje a Rigor também, né? Que vinha com muita música de protesto, Mas com palavrão mesmo, assim, com a ideia de agredir a sociedade, né? E tinha muito dessa questão, né? Eu vi uma entrevista do Roger Flores falando sobre a questão de algumas músicas que ele compôs, e ele falava que ele botava o palavrão no sentido de indignação, porque todo mundo queria que o Brasil mudasse, né, no final da ditadura, e quando acaba a ditadura o Brasil não muda e ninguém fala nada e ninguém faz nada. Então, assim... E haja palavrão, né, cara? Exatamente. Então, mas é E muito aí curioso, cara. carregava em cima, né? Mas é muito curioso isso, porque, por exemplo, recentemente a gente começou a ter mais palavrão na televisão, e com o fenômeno do YouTube, aí você tem mais isso, mas era totalmente censurado, diferente dos filmes, assim, a não ser nos filmes brasileiros, que também era uma resposta a isso, mas nas novelas, né, enfim, até hoje, você não tem mesmo... Agora, a pergunta que país é esse, como refrão, é uma ótima, diz muito, né? Porque é uma questão, né, assim, de indignação, é uma frase dizendo assim, gente, que país é esse, gente? Ou que local, que é isso? Mas também é uma questão de não estou reconhecendo você. Que país é esse? Então, assim, eu acho que aqui, para variar, né? Podem gostar ou não do estilo, mas como letrista, o Renato Russo está entre os melhores do Brasil. Então é um monstro. Então o cara, quando ele vai pondo algumas coisas, aliás, são muitas músicas dele muito boas. Eu estava falando para o Paulo não fica tão bravo, porque eu não sou um cara que vai no Spotify, você põe o Renato Russo, não sou bobo, mas assim, adoro. Gosto, quando estou vendo, eu já ouvi muito, mas não. Maraíza, né? Eu sou Simone mais do. Não começa a dedurar os. A Adele brasileira, felizmente não está mais entre nós, mas assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei da letra. Eu acho que essa sacada, e a gente não vê muito isso, porque assim, na década de 90, e aí é uma coisa que eu gostei mesmo sendo branco e tudo mais, eu gostava do rap, né? Eu sempre gostei muito de rap. E é um outro tipo de crítica, tem um outro foco na política ali, muito mais da periferia, como a exclusão, mas não é o que o Renato Russo está trazendo. E eu sinto falta desse outro, precisa de tudo, né? Eu sinto falta disso, porque hoje parece que se você criticar o Brasil, é o lema da ditadura, ame ou deixe, né? Então, assim, é quase assim, você não pode criticar o Brasil, ou você não pode criticar os políticos, o sistema, tudo tem uma carga de um peso, e a gente está vivendo um novo tempo de um patriotismo deslocado, sendo muito vinculado à fé cristã. Então, é um negócio dizendo assim, se você é um cristão... Ontem eu estava assistindo um podcast Me Torturando, e aí eu estava vendo ali, e eu estava assim, pensando algumas coisas, como eles colam uma coisa na outra, e aí eles estavam assim, a pessoa estava falando, então, se o candidato é contra o aborto, a gente, por causa dos valores bíblicos, também somos contra o aborto. Se o candidato é contra as drogas, nós, pelos valores bíblicos, somos contra as drogas. Se o candidato é a favor da propriedade privada, nós, como os valores... Eu falei, o que você está empurrando aí, que eu não estou vendo aqui? Onde está? Se tem uma coisa na Bíblia, é que nada é do homem, tudo é de Deus. Qualquer terreno, qualquer coisa, tudo é um empréstimo. Até o descanso que você tem no sábado é um empréstimo. Então, assim... E aí a gente vai enfiando umas coisas, se você não usa a camiseta, que daqui a um mês vai estar permitido usar, ainda não está, mas daqui a um mês vai estar permitido usar a camiseta do Brasil quando começar a Copa. Mas assim, se você não gosta de usar, não é nem do Brasil, é da CBF, você não é um cristão que tem. Então, existe uma coisa que estão importando de fora, que é esse patriotismo, que eu acho que essa música ela bate muito forte, ela
ela bota o dedo na ferida dizendo, se é esse o patriotismo que vocês estão se orgulhando, eu não reconheço esse país. Esse país não é o meu. Não sou obrigado a amar isso que vocês estão falando que é o Brasil. Que vocês estão meio assim, vocês deram... Eu dei uma inclinada muito forte aqui assim. Você falou disso, Edu, uma coisa comentando comigo que eu achei interessante, que era da letra da música que foi cantada, né, sobre o hino nacional, a lágrima. Quando ele fala na questão da música ali, na imperfeição, né? Ele fala da questão do hino nacional, né? Ele fala da questão de você... Ele está criticando, né, a perfeição, ele vai tecendo uma crítica a toda a sociedade brasileira, de cima a baixo, e aí na hora que ele chega para falar da questão do hino nacional, né, ele fala, vamos cantar juntos o hino nacional e a lágrima é verdadeira. Então, talvez é um dos poucos momentos que ele não critica, né? Ele faz uma alusão do tipo assim, não, nessa parte não, nós precisamos... Ou até essa ambiguidade, né, cara? É uma coisa, eu canto o hino nacional, mas a lágrima é verdadeira, não no sentido só de uma emoção, de uma idolatria por um país, mas a lágrima é verdadeira porque eu gostaria que fosse isso, né? E aí essa pergunta, que país é esse, tem um pouco desse sentido, assim. Então, que país é esse que a gente quer ser também? Traz um pouco desse convite também. E aí é uma questão assim que eu fiquei pensando muito na questão dos 200 anos, né, da independência do Brasil. Que tipo de mentalidade que o Brasil tem? Porque o Brasil ele é independente, mas ele ainda tem uma mentalidade de colônia. O Brasil ainda tem uma mentalidade, né, muito pobre. O Brasil ainda tem aquela síndrome de um país que está num constante crescimento, mas nunca vai chegar a ser top do mundo. Então, ele sempre vai ficar nesse meio termo. Então, que país é esse? Até onde nós podemos chegar? Um país que vai conseguir... Acabar com a corrupção é uma utopia, mas minimamente controlar a corrupção para tentar ser algo diferente, propor algo diferente ou não. Porque a mentalidade brasileira é a mesma. Se você fizer um levantamento histórico do Brasil, você pode puxar desde a chegada dos portugueses aqui até hoje, o Brasil sempre foi corrupto, sempre teve injustiça social. O Brasil teve várias oportunidades de começar e fazer algo diferente. A independência, a proclamação da República, a Revolução de 30, depois do golpe militar. Então, o Brasil sempre teve oportunidades de fazer coisas diferentes e nunca quis. Nunca partiu de governante nenhum querer mudar. Então, que país é esse que nós temos e que país é esse que nós queremos ser? E às vezes tem essa coisa de, nessa hora, fazer um apelo, né? Não, um nacionalismo, você não pode criticar. Um nacionalismo eu não posso criticar, quer dizer... Faz de conta que está tudo bem, ou você compra um pacote completo, ou deixa. Quer dizer, tem uma cilada, um sofisma muito grande aí, né? Eu lembro, assim, quando a gente vai para a Bíblia, e pensando na história, quando a igreja ela entra na Europa, a primeira igreja que entra na Europa, plantada por Paulo, é em Filipos. E ali, aquela cidade, era a cidade da entrada ali, é uma cidade muito nobre, que era considerada a segunda capital de Roma. Roma tinha a sua capital ali, né? Os romanos ali estavam lá. E a segunda capital de Roma era Filipos, tanto que ali, no primeiro século, foi o primeiro lugar a ter uma adoração a César. Eles começaram a idolatrar o César. E acontecia uma coisa muito interessante. Como Roma estava expandindo e o tempo todo estava com os seus soldados de guerra, eles tinham um maior exército e cada vez mais estavam expandindo, assim como os americanos têm esse problema, né? O N.T. Wright vai escrever no seu livro. Os veteranos de guerra. Os veteranos de guerra. Se você assistiu o Sniper americano, você vai saber qual que é o problema de um país que vive em guerra. Né? Quando ele volta, é o maior problema da cabeça dele. Quem matou muito não consegue voltar para a sociedade e fingir que não está vendo mais. E era exatamente isso que Roma enfrentava. As pessoas que viviam a metade da sua vida matando, quando eles voltavam, o César não deixava eles voltarem para Roma. Eles falam assim, vocês vão voltar para a capital, celebrando, mas vai ficar em Filipe. Então, essa cidade ela foi nomeada para ser o depósito, o ralo dos heróis de guerra.
onde os caras serviram por vida para expandir. Eles voltavam depois de décadas, depois de anos, para casa, mas eles não eram a casa deles. O sentimento de todos esses heróis de guerra que eram premiados, tudo, é que assim, legal, minha nação está me premiando, minha nação está me dando honras, me dando terras e tudo, mas no fundo, eu não pertenço aqui. Isso aqui não é minha... Não adianta vocês falarem, repetirem que essa aqui é minha pátria, que não é minha pátria, não adianta, eu ainda não cheguei em casa. Quando Paulo vai escrever a primeira carta ali, vendo que está tendo vários problemas de perseguição, porque o culto a César estava sendo estipulado, Paulo ele vai escrever a famosa frase que ele vai lá em Filipenses 3, versículo 19. Então, rumando para a destruição... Não, aqui, 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele decide fazer um paralelo muito interessante para todos que tinham fé em Jesus Cristo, dizendo o seguinte: quando todos que estão perseguindo, os seus heróis são os seus próprios umbigos, né? Ou algumas traduções vão falar, os seus heróis são seus estômagos. Eles são tão orgulhosos deles mesmos, da nação deles, que eles só conseguem se tornam auto-idólatras. Eles idolatram a sua nação. Eles não conseguem olhar para Cristo como Salvador. Mas vocês que seguem a Jesus, a sua cidadania não é daí. A sua cidadania é de um lugar que você sabe no fundo, que você ainda não está na sua terra, na sua nação, na onde você foi criado para estar. Nessa carta, Paulo está trabalhando com dois sentimentos aqui. O sentimento dos ex-combatentes de guerra, que toda hora falava isso. Cara, eu posso ter todos os prêmios do mundo. Eu posso estar com todas as honras. Aqui eu sei que aqui não é o meu lugar. E aí, Paulo pega esse sentimento e fala, vocês cristãos deveriam se conectar com eles dessa forma, porque vocês também não são daqui. Então eu vejo, e eu queria abrir com vocês, uma coisa interessante que Paulo está dizendo aqui. Existe um perigo no patriotismo que eu acho que a gente, numa local dessa, temos que falar, diante de uma letra como essa. Que eu estou vendo assim, muitos cristãos cometendo um erro, achando que estar na fé cristã é um patriotismo de verde e amarelo, e essa é a minha nação. Eu amo o meu país. Porque a coisa mais natural do mundo é a gente amar nosso país, porque é onde está a nossa família, é onde tem a comida que a gente gosta, porque a gente cresceu aqui, tem a música. Alguém só não gosta do seu país se é escravo nele. Então, mas da onde a gente nasceu, a gente gosta da onde a gente é. Só que existe um movimento, talvez o Edu pode falar melhor, que surgiu entre os americanos que foram colonizar lá, que eles precisavam criar um patriotismo, não só os americanos, muitas outras nações, precisava criar um amor que era quase uma religião pelo seu local, que justifica qualquer guerra dizendo, nós somos o povo de Deus, vocês não, então nós vamos em nome da liberdade de Deus, da família, da pátria, e aí quando você acha que o seu país é a nação de Deus, justifica qualquer guerra, porque virou uma guerra santa. E aí justifica até você dar subemprego para o estrangeiro, justifica a escravidão, o apartheid, justifica você dar apelidos subhumanos para você, porque na verdade God bless America, Deus abençoou a nossa nação, se não abençoou a sua, paciência. Mas ele não vai falar, não é que Deus não abençoou a sua, é que a gente colonizou você, já que estamos aí, Deus a tenha, mas já passou alguns dias, já pode falar um pouquinho mais. A gente... Hoje eu estou meio... Mas ainda não enterrou não, hein? Tá bom. Ainda não... Então tem que ter mais reverência. Mas é interessante, a gente exatamente, se você trata como colônia, e é porque a sua nação
é a escolhida de Deus, você não percebe que toda essa exploração, tudo que você fez, você condenou a subvida por anos. E como é que você justifica isso? Patriotismo. E a gente importar isso como se fosse uma fé cristã, porque você dá uma potência. E eu sei que, por um lado, a gente já também teve o síndrome de vira-lata, mas eu acredito o seguinte, que não é nem ter o síndrome de vira-lata, achar que Brasil é qualquer coisa, e nem esse patriotismo de que... Cego também, né? Cego, que não tem valor. Eu não acho que a democracia do Brasil não está nem perto do que eu acho que eu gostaria para o meu país, independente de como é que está. Não acho que... Cara, tem tanta coisa errada. Então, o país que eu amo... Até nem é uma eleição que resolveria isso, né? Nunca vai ser. Qualquer um que entrar, a gente sabe que a gente está ferrado nos próximos 4 anos. Eu não tenho ilusão nenhuma com qualquer um. Qualquer um, até o que eu vou votar, que não são dos primeiros. Mas assim, quando a gente vai na Bíblia e quando vai em Apocalipse, ele fala que no céu toda língua confessará. E as nações estarão representadas. Se lá no céu, se diante de Deus, depois que tudo passar, tem línguas, idiomas, então não faz sentido. Então a nossa Nem pátria... o céu colonizou, né? Nem o céu é colonialista. O céu não quis colonizar. O céu não padronizou. Quando o Espírito Santo vem em Atos 2, ele não faz todos falarem uma língua. Ele faz a língua de Deus serem falada em todas as nações. E todos entenderam na sua língua natal. Então, quando a gente vai falar sobre amor, a pátria, como Paulo está dizendo em Filipenses 3, é amor, para mim, a minha nação, ela não é representada por um lugar, ela não é representada por uma língua, não é pelo português. Eu adoro português. E olha que quase ninguém fala nesse planeta. Mas está aqui, ela é representada por várias línguas, várias cores, várias nacionalidades, porque a nossa nação não é daqui. E isso não é globalismo. Isso não é uma... Isso aí é entender que eu não sou brasileiro, eu sou criação de Deus, ser humano. E que todos os meus irmãos, eles podem estar na China, pode estar nos Estados Unidos, na Rússia, pode estar na Rússia, ou brigando com a Rússia do outro lado ali da fronteira, na Ucrânia. Deu branco. Deu branco. E eu acho que é isso que é o mais importante. Porque quando você entende que a sua nacionalidade é a criação de Deus, você pode questionar o seu país sem dó. Falando, se esse país não for servo de quem precisa, não for justo com quem é menos favorecido e não for misericordioso com quem estiver clamando, esse país não é o meu, não serve. Eu quero a nação que eu sinto aqui dentro, que eu ainda não cheguei. E é muito forte isso, porque eu acho que nenhum país vai servir. Nenhum. A pergunta é, como que eu posso servir no país? Se a questão é a misericórdia, se a questão é quem está precisando, como que eu posso ser instrumento disso? Porque eu percebo essa arrogância em mim, cara, no meu dia a dia. E aí pode não ser do ponto de vista nacionalista, mas pode ser do ponto de vista... Não, eu já tenho tanto problema, já tenho minha casa, já não dou conta dos meus moleques, já não dou conta... Então, assim, eu vou ajudar quem? Eu não consigo nem me ajudar direito, né? Tem gente que tem mais condição, tem gente que tem menos condição, enfim, você está olhando o próprio umbigo como o pessoal de Filipos estava. Meu umbigo, meu ventre virou meu Deus, né? Virou a minha idolatria. Então, é fácil eu dizer, eu não pertenço a esse país aí, que está sendo injusto, mas, cara, eu pertenço. Eu estou nesse contexto, seja ele qual for, e como é que eu sirvo aqui? Como é que eu sou um instrumento? Que essa talvez é onde o protesto, só pelo protesto, fica vazio. Quando eu não me torno parte de alguma forma de dizer assim, cara, eu não vou ter vantagem nisso, mas é o que deve ser feito. Isso não vai me beneficiar, essa política não vai me beneficiar, mas é o que tem que ser feito. Eu lembro de uma fala
também do Paulo, né? Apóstolo Paulo, eu não lembro em que livro, mas não Nazaré, o bom. Vocês vão lembrar, o bom, que ele diz assim: não pense mais de você, não pense menos de você. Você é muito pior do que você imagina, mas você é muito mais amado do que você pode imaginar. E esse tipo de consciência que nos é dada pelo Evangelho, nos é dada por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, eu acho que ele nos ajuda a ter uma postura melhor. Porque, num certo sentido, você precisa sempre desconfiar de você, desconfiar do seu país, desconfiar do que tem sido feito, porque a gente vê injustiça, miséria, e isso não tem a ver só com os outros, o que os outros têm feito, tem a ver com o que eu sou, com a minha natureza. Então, eu sou muito pior do que eu imagino. No entanto, a Bíblia conta para mim que eu também sou muito mais amado do que eu poderia imaginar, que eu tenho recebido de Deus muito mais do que eu mereceria, e mais do que o suficiente para que eu possa compartilhar, sendo piedoso, amoroso, tendo mais empatia, e quando vendo alguém mal, ao invés de simplesmente apontar o dedo e falar: eu sou tão mal quanto essa pessoa. E talvez eu tenha ganho alguma consciência que me é dada por Deus e por Cristo Jesus, que me faz perceber isso e de alguma maneira lutar para ser melhor. E quando eu estou lutando para ser melhor, eu estou lutando por um país melhor, e para que as pessoas ao meu redor tenham algum contato com esse amor que eu tenho recebido, esse amor que eu descubro: caramba, eu sou muito mais amado do que eu poderia imaginar por Deus. Então, isso que o Gus falou me fez lembrar dessa fala de Paulo, que eu acho que é uma dica preciosa dele nesse sentido. Não pense mais a respeito de você mesmo e não pense menos. É um equilíbrio aí que eu acho que é do Espírito para a vida da gente e que traz para a gente uma nova postura diante do mundo. E que geralmente a gente tem algumas marcas características da nossa nacionalidade, né? Então, ou um olho puxado, ou alguma coisa. E a característica da nacionalidade celestial é o amor de Deus. É a marca que sela de quem é filho, é o amor de Deus. Não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. Esse amor de Deus por nós é a marca e como eu os amei, vocês vão amar uns aos outros. E a partir desse amor, um coração mais humilde, cara, um coração quebrantado, né? Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O amor dele nos constrange, a gente ouve essa expressão, né? E é realidade. Amolece o meu coração para as minhas relações, para a minha relação com o mundo, com as pessoas. É como se não é uma postura orgulho, diferente. Né? É o que você está falando. Não é o orgulho nacionalista que vai trazer o valor, mas é essa posição de me ver no meu lugar com as minhas limitações que vai me tornar livre para... Se eu sou amado com essas limitações, eu posso amar qualquer pessoa com qualquer outra limitação. E aí me leva a agir diferente. Né? Domingo aqui a gente falou sobre isso, essa loucura que é amar o inimigo. Né? Como? A partir de um coração transformado por essa realidade. Senão isso não é possível. E aí é guerra. Aí é quem tem mais razão, é quem está do lado certo. Quem lacra mais. E uma bipolaridade uma polarização que a gente tem visto hoje. Que aí é isso. Não, eu estou do lado certo, você está do lado errado. E de lá ele me diz a mesma coisa. Aí não tem fim essa briga, essa discussão. Que esse bate-papo nosso possa aterrissar no teu coração e que a gente possa ter um senso mais coletivo de criação, de humanidade, onde nosso jeito de refletir a nossa nacionalidade é o amor de Deus, como a gente ama os outros, é o jeito que Ele nos amou. Queria orar para a gente aterrissar essa parte aqui. Senhor Jesus, obrigado, porque a gente recebeu o Teu amor e essa marca é de um novo povo, um povo que foi amado. Se tem alguém aqui essa noite que ainda busca, Senhor, esse sentimento de um amor incondicional, Senhor, que essa pessoa possa sentir nesse momento, Senhor, Teu Espírito, e Teu Espírito revele
que o Senhor ama a cada criatura. O Senhor amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer, Senhor, para todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas possa ter a vida, Senhor, essa cidadania eterna. Amém.